investigação aí a respeito dessa fraude na compra de café no intermediário, trazendo prejuízos aqui a produtores aqui com mais de R$ 1.600.000 em prejuízo. Boa tarde, senhor. Boa tarde a todos. Na verdade, a coletiva de hoje é um tom um pouco diferente, porque a gente está acostumado a nossas coletivas, né, a entregarem a entregar já o resultado com prisões, apreensões. Na verdade, hoje é muito em tom de alerta, né, sobretudo em tom de alerta, porque uma quadrilha especializada em golpes, né, agora no ramo do café, aproveitando a economia da nossa região toda cafeeira, estão se aproveitando desse momento de safra para aplicar golpes em compradores e vendedores de café. E os golpes são vultuosos. E os golpes não estão ficando só numa cidade, em toda a região e até na divisa com o Espírito Santo. Como os valores de café são valores altos, a quantidade de sacas de café são altas, rapidamente os valores ganham proporções muito altas, né? Rapidamente uma venda de 1 milhão, 1,5 milhão. Você sabe melhor do que eu, os pessoal que estão assistindo a gente do café sabe que os valores são muito altos, valores praticados. E como se dá esses golpes, o do Guilherme vai explicar daqui a pouco para a gente. Mas é da mesma maneira que se antes nós tínhamos naquelas vendas de carros na internet. A pessoa entra no meio do vendedor e comprador, se passa por um intermediário, né? E entra no meio de uma negociação e faz com que um entregue o dinheiro com a promessa de que o outro vai entregar a saca de café. Só que o dinheiro já é entregue antecipadamente, tá certo? O dinheiro não vai direto para quem vai entregar o café, vai para esse golpista. E agora esse que entregou o dinheiro quer o café, né? Vai lá e cobra do produtor o café. Só que o produtor fala assim, não, mas eu não recebi dinheiro. Não, mas nós negociamos com o cara. Não, esse cara enganou os dois, é verdade. A quadrilha está enganando os dois elos, o produtor e o comprador, e até corretor, né? Sim. Até os três, ele consegue enganar 3 ao mesmo tempo. O comprador, o vendedor e o corretor. Todos enganados e no final das contas, a quadrilha ficando com o dinheiro. O Dr. Guilherme vai explicar as nuances para vocês. Bom, boa tarde a todos. Como bem falou, né, o Dr. Felipe, estamos aqui mais por uma questão de alerta. Diante desses registros de ocorrência que nós estamos presenciando aqui na unidade policial, não estamos para falar especificamente de um determinado caso, mas sim alertar a população, os vendedores de café, compradores, corretores dessa situação. Então, não vou entrar aqui em detalhes da investigação, mesmo porque nós ainda estamos iniciando as investigações, fazendo as oitivas, né, das pessoas, mas é importante que fiquem muito atentos nessas negociações. O que a gente já alertou, nós já conversamos em outras oportunidades com relação a golpes, com relação a fraudes, o que a gente precisa é muito da honestidade das pessoas. Então, o que acontece muitas das vezes é a mentira. Nós temos de um lado, às vezes, um corretor querendo ganhar um pouco mais, mente para o vendedor falando que estava comprando esse café de um produtor e que muitas das vezes não é, faz negociações com pessoas que ele nunca viu. Num caso específico, por exemplo, temos que um corretor fez uma venda de um café com um intermediário que só conheceu pelo telefone, não teve o contato presencial. E temos de um lado também, às vezes, um vendedor que tem o café no seu armazém, no seu estoque, vendendo esse produto por um preço muito acima do mercado. Então é importante que a população, da maneira geral, atente para essas situações. Trabalhar sempre com a verdade. A gente, agora nessas investigações, a gente vê que nesse meio do café tem muita confiança entre as partes, mas é importante que tentem conversar mais, tentem abrir o jogo, porque a mentira que está envolvida é que muitas das vezes leva ao prejuízo para uma das partes. Então é importante que fiquem atentos quanto a isso, conversem, tentem esclarecer. Os pagamentos, é importante que os pagamentos sejam feitos na conta de quem está na guarda do café. E se porventura não for quem está na guarda do café, que tenha algum documento daquele que está na guarda do café que autorize repassar para um terceiro. O problema é que tem às vezes a confiança num corretor, que o corretor pede para passar em outras contas, que gera esse problema. Então, muita atenção com relação a isso. A promessa, né, de um ganho maior também atenta para a pessoa a cair num golpe, né? Acreditar em quem está do outro lado da linha sem conhecer a pessoa. Nós estamos numa região que
na verdade, quase todos os corretores, compradores de café e vendedores já são conhecidos. Aí a pessoa vai arriscar agora, vamos ter cautela. As oitivas já estão sendo feitas, diligências sendo realizadas. Nós estamos aqui com a nossa escrivã da Delegacia de Defraudações fazendo todo esse trabalho. Nós vamos ter o apoio da Delegacia Especializada de Investigação de Fraudes de Belo Horizonte, uma delegacia especializada de fraudes da capital, da Polícia Civil, do estado inteiro atuando, por conta do tamanho do golpe, do vulto desse golpe, vultuosidade do golpe, tá certo? Porque nós estamos falando aqui de uma pessoa com valores desse tamanho. Né? Nós temos aqui o investigador do Espero Feliz, o Wilson, que pode nos falar, né, Wilson? Que tem ciência que eles estão aplicando golpe em outras cidades, não é verdade? Sim, como bem disseram aqui nossos delegados, eu acho um ponto imprescindível de ser citado é o seguinte: primeiro, a cadeia cafeeira ela é muito complexa, são vários módulos que a fazem funcionar. Então isso aí acaba tornando muito fácil para o golpista disseminar várias histórias de um mesmo ato, ou seja, ele consegue estabelecer entre o comprador e o vendedor duas histórias diferentes que não são conflitantes entre si e permitem dar essa aparência de normalidade comum no mercado cafeeiro. E lá na nossa região, recentemente, tivemos uma vítima deste golpe, entendeu? Não menos prejudicada do que a pessoa que pagou, porque se ela entrega efetivamente o café, ela também estaria comprometida de igual forma, que tanto um vendedor quanto o comprador pecaram tão somente no que o doutor Felipe acabou de dizer, com relação a aquela vontade de fazer um pouquinho mais, porque o principal ardil do estelionatário, do golpista, é o que? Oferecer uma vantagem acima do mercado, é um valor a mais de saca praticado no mercado. O comprador está comprando, ele está pagando um valor abaixo do que o mercado paga, e diante daquela suposta normalidade, aquela aparência de transparência que a negociata tem ali, nem comprador nem vendedor são capazes de detectar que estão participando de uma fraude. Doutor Guilherme, seria muito importante, então, nesse caso, produtores, também corretores, ficar atentos à lábia dessas pessoas, a questão do tempo realmente para elaborar um plano como esse? Sim, é importante essa atenção, né? A questão dessa obtenção dessa vantagem, muitas das vezes fica até difícil apurar se uma pessoa, se uma daquela obteve a vantagem ou não. O problema mesmo é a enganação, a falta de veracidade nas informações que são prestadas. Nesse caso, por exemplo, estamos vendo isso, que não foi passada todas as informações, tanto para comprador quanto para vendedor, sobre qual que era realmente o negócio. E a importância de se conhecer com quem você está negociando, e principalmente valores muito altos. A gente tem aí corretores que fizeram negociações simplesmente por telefone, contatos que foram feitos através de telefone, sem nem conhecer a pessoa, sem nem confirmar a real propriedade do café. Então é importante essa atenção aí de todos envolvidos na negociação do café. Comprador, corretor, vendedor, dono de armazém, todos ficarem muito atentos com relação a isso. Já são quantos casos registrados e quanto de valor já foi circulado nesse tipo de golpe até o momento que a polícia tem informação? Então, a gente está trabalhando nesse caso específico, né, de prejuízo de R$ 1.160.000, né? Mas temos notícias de outros golpes que estão sendo ocorridos. Eu vou procurar aqui em quais cidades, que tem sido ocorrido em Manhuaçu, Lajinha, Irupi, Colatina e Linhares. São cidades do Espírito Santo, Linhares, Colatina, Irupi, né? Em Minas Gerais, Manhuaçu, Lajinha e Caiana, do lado do Espero Feliz. Então, essas nós já temos notícia, né? Cada cidade dessa também, tudo indica que seja a mesma quadrilha, né? O know-how eles já estão tendo, né? E consegue por telefone, está muito fácil, vai ligando aqui, né? Uma região toda interligada no café. Então, temos notícia que esse 1 milhão de uma vítima pode ser 5, pode ser 7, pode ser 8. Estamos aqui, já por isso a importância dessa coletiva, que hoje um tom um pouco diferente. Que a gente quer investigar, quer aprender, mas nós queremos também que cesse esse prejuízo.
Nós queremos, porque sabemos que não vamos esperar chegar em 30 milhões, 40 milhões, não. A gente sabe como que é difícil para o produtor de café, né? Um ano inteiro passar no aperto, no dia que colher, entregar para um golpista o café, né? Então nós queremos hoje, através de vocês, conscientizar para quebrar essa cadeia de golpes que essa quadrilha cometeu, mas vai parar, a gente pega. Mas enquanto isso, essa coletiva é importante para os produtores ficarem mais atentos sobre a importância desse caso. Doutor Guilherme, como o senhor bem disse, são golpes que se assemelham ao que a gente já tratou, o falso intermediador. O recado que o senhor deixa, então, aos produtores aqui da nossa região, né, que estão utilizando o café nesse momento agora, para estarem mais atentos quanto às pessoas que não conhecem, que chegam, fazem uma abordagem diferente. Qual o recado que o senhor deixa, então, para os produtores aqui da nossa região? Então, nesse caso específico, né, uma orientação que a gente dá é fazer a negociação com pessoas conhecidas. Procurar sempre negociar com pessoas conhecidas, principalmente essa questão do café. A questão dos veículos, né, dessas compras é um pouco diferente, mas falando especificamente sobre o café, é orientar a população, negocie com pessoas conhecidas. Isso é importante tanto para comprador quanto vendedor, mas principalmente por aquele corretor. Porque muitas das vezes o corretor vai no comprador e vai no vendedor com a promessa de um terceiro que é o fraudulento, que ele nem conhece. Às vezes nós temos o vendedor que conhece esse corretor, então faz a negociação na confiança com o corretor, mas esse corretor não conhece. Então é importante isso, firmar essas negociações com pessoas conhecidas e sempre o que a gente fala, valer da verdade, falar a verdade. A gente, voltando a essa situação da questão das compras de carro, o que muitas das fraudes acontecia era mentira. Tanto por parte do vendedor quanto por parte do comprador. Havia mentira de que estava comprando para um parente, comprando para isso. E aqui no café também aconteceu isso com relação falando que estava comprando o café de um produtor que estava depositado em um terceiro local. Então vamos sempre pautar pela verdade. A escrivã Lidiane quer fazer também mais uma dica, mais um alerta para a gente não cair nesse golpe. Então, a gente está aqui na delegacia, a gente observa que a vítima, né, naquela vontade de adquirir aquele bem, aquele produto, às vezes não tem o cuidado que é de confirmar a procedência daquele produto. No caso, né, do café, do veículo, né, de algum bem, de algum imóvel. E acaba que o quê? Conversando com alguém pelo telefone, estou conversando com A, mas acaba, deposita e transfere valores, inclusive altos, para contas de quê? B, C, D e E, né? Então, eu estou conversando com você é o João, mas você me deu a conta da Maria, você está mandando eu dar dinheiro para a conta do Sebastião, do Antônio, então por quê? Isso é seu mesmo? Cadê o documento, né, a prova? Confirmar essa procedência e, inclusive, antes de transferir os valores, porque depois que transferiu os valores, resta à vítima, né, esse prejuízo, né? Considerações finais, fica esse registro dessa importância dessa coletiva híbrida, né, que as investigações, dando para vocês a notícia que as investigações estão a todo vapor, sobretudo com a possibilidade de ser avocado pela Delegacia de Investigações contra Fraude de Belo Horizonte, uma especializada que atua no estado inteiro, por conta da complexidade do caso. E o segundo fato, para a gente concluir, é que tomem cuidado, porque a quadrilha está atuando e ela aproveita das 3 pessoas da corrente, do vendedor, comprador e corretor. Ele engana todo mundo e, em final de contas, todo mundo sai perdendo e a quadrilha depois vai querer sair, né, daqui, deixando todo mundo a ver navios. Então,